Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, dando prosseguimento em nossa série de estudos no Evangelho do nosso querido Lucas. Lucas capítulo 5. Hoje estaremos lendo dos versos 27 até o 39. Eu vou fazer a leitura do primeiro verso, um outro irmão levanta, lê o seguinte, vamos assim até o verso 39. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos aqui juntos para te adorar, te prestar culto. Aceita a nossa adoração. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez, mediante a tua palavra. É o que te peço, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos hoje falar sobre esse novo momento, mas numa sequência de eventos que nós estamos vendo, iniciados lá no final do capítulo 1, onde o Senhor Jesus vem mostrando testemunhando a sua messianidade, testemunhando de que Ele é Deus. E depois da tentação de Jesus no capítulo 4, nós vemos uma presença constante de fariseus e mestres da lei. Parece que onde Jesus ia, iam uns 10 ali, uns 8 a 10 fariseus e mestres da lei, vendo que esse cara podia ser uma ameaça, sabendo eles que aquilo que Jesus pregava poderia lhes trazer um sério problema estrutural na sua estrutura, nos seus conceitos e nos seus rituais e no próprio sistema religioso que eles criaram, uma ameaça real. Onde Jesus ia, eles iam atrás, tentando procurar de todas as maneiras um meio de diminuí-lo, confrontá-lo, enfraquecê-lo.
Então vocês veem que Jesus passou aqueles dias lá na tentação no deserto, que foi algo tão espiritualmente grave, né? Seríssimo. Aquele momento que o Satanás acabou, mas Satanás deixou os secretários, né? Todos de plantão. Porque esses fariseus e escribas aqui estavam dando muito trabalho e deram, vamos ver daqui em diante, a presença desses caras, trazendo um grande problema, sempre com a intenção onde Jesus estava ali fazendo milagres e testemunhando da sua messianidade, anunciando as boas novas, estavam eles ali tentando de alguma forma enfraquecê-lo, constrangê-lo, diminuí-lo. Isso foi até, então, dentro do conceito deles, um momento de aparente vitória, quando eles conseguiram, então, que Jesus fosse preso e morto. Mas mal sabiam eles, veremos isso mais adiante, né? Que aquilo ali só celebrava o soberano projeto de Deus de nos salvar através da morte do seu Filho, como seu cordeiro pelos nossos pecados. Mas aqui nós vamos ver vamos ver o chamado de Mateus, né, naquele momento, então, ainda Levi. Nós vamos ver a reação dos fariseus a um momento também que muitas pessoas interpretam dramaticamente mal, fazendo aplicações erradas para esse texto, quando avaliam a reação dos fariseus a Jesus junto com pecadores, comendo e bebendo, e mais os demais discípulos ali, como esse texto é maltratado, como esse texto aqui se tornou ferramenta de manobra para justificar aquela pessoa que quer, como ouvi ontem, né? Ouvimos que estávamos lá no GECOM, na casa da Cristina e do Vanderlei, GECOM do Leandro, um testemunho de uma pessoa dizendo que ouviu uma outra pessoa que se identificava como crente, dizendo que não existem só verdades, existem também meias verdades. E está falando isso em relação às Escrituras. Né? Isso é um drama, né? Mas o fato é que muitos usam este texto aqui para justificar as suas meias verdades, tentando diminuir a santidade de Deus, as verdades absolutas das Escrituras. Enfim, vamos ver isso no decorrer aqui da nossa reflexão nesse texto. Nosso querido Levi, que mais adiante será conhecido como Mateus 9, 9 a 11, confirma isso. Ele era um camarada que a sua profissão era coletar impostos. Na cultura judaica era a pessoa mais odiada para os judeus, era o tal do coletor de impostos. Eu creio que este era o nível mais baixo da escala social judaica, acredito que era o tal do coletor de impostos. Esses impostos na Judéia, eles eram cobrados pelos tais também dos publicanos, que na verdade é o mesmo perfil de pessoas. Os publicanos, eles eram os tais coletores de impostos, que eram judeus, e por isso então eles eram tão desprestigiados, né? Eles eram tidos como a classe, dentre os judeus, eram os mais reprovados, eram conhecidos como, estavam no mesmo nível das prostitutas daqueles dias, para vocês terem uma ideia. Do mais baixo nível moral, social, para os judeus estavam os tais publicanos, coletores de impostos. A questão é que eles eram funcionários do Império Romano, agindo debaixo da lei romana, por isso não eram ilegais. Ilegal era o fato de que muitos, como em nossos dias, com a facilidade de lidar com dinheiro, de poder extorquir os outros para se beneficiar de alguma forma, como fazem hoje, faziam lá também, no primeiro século. E isso, sem dúvida,
oprimia os judeus, até porque lembrava os judeus que essa opressão sofrida do Império Romano para com eles, né? Lembrava que isso ainda era a consequência lá de toda a rejeição ao Messias, que no caso agora que eles não entendiam ainda, mas todos os relacionamentos passados de desobediência à lei e fruto dessa desobediência a Deus do passado, tudo isso ainda está sendo cobrado, e em particular coisas que eles não entendiam ainda plenamente, mas já era também em função da própria rejeição que ficaria cada vez mais explícita a Jesus como Messias. Então os publicanos eles eram tidos como os tais, pelos judeus, como ladrões licenciados, verdadeiras bestas humanas. E eu estou fazendo questão de enfatizar isso por causa do nosso querido Levi, que, como vimos na mensagem de domingo e também na anterior, a loucura do Evangelho, a loucura da sabedoria de Deus, como batemos ontem no GECOM, a mensagem da boa nova do Evangelho, os sábios, os eloquentes da época, os filósofos, os professores, os mestres, não podiam entender, mas aqueles que Deus abriu a mente através da obra do Espírito Santo, convencendo do pecado e dando a capacidade de perceber a grandeza da mensagem da cruz pregada pelo apóstolo Paulo, no contexto que vimos no domingo em 1 Coríntios, essas pessoas tinham a sua mente aberta para compreender a grandeza, o amor e a simplicidade da obra salvadora de Deus através de Jesus Cristo. E sem dúvida uma coisa que deixou as autoridades, os eruditos, os pensadores boquiabertos é o fato de Deus, ali no ministério público de Jesus, ter escolhido exatamente o mais desprestigiado ser da época, né? O malfadado, publicano, cobrador de impostos, Levi. Tecnicamente, para um judeu, não havia esperança para Levi. Não tinha que pudesse ser feito por esse cidadão. E para ajudar, Levi, ele tinha, dentre os cobradores de impostos, ele tinha uma posição superior, que era conhecida como a do portitor. Ele cobrava os impostos dos que cobravam impostos. É como se fosse o centralizador dos cobradores. E para agravar a situação, ele era o responsável por ir nos comércios para dizer o valor que os caras tinham que pagar, porque isso variava também de acordo com a arrecadação. Esse cara era odiado demais. Levi era a última pessoa que alguém gostaria de ver numa esquina. Não é? Tudo indica que estamos falando ali na região de Cafarnaum. Jesus ainda está ali, como já vimos semana passada e na anterior. E Cafarnaum era uma região de portos, né, de muito comércio. Os barcos ancoravam ali no porto de Cafarnaum e dali que saíam os produtos para todos os lados. E parece que o escritório, a coletoria, como vemos aqui logo no verso... como vemos aqui logo no verso 27, deveria ser ali, na região próxima, bem próxima, em Cafarnaum, bem próxima ali aos portos, porque ali já era um bom lugar para se cobrar as taxas dos produtos que entravam, né? Só que isso também gerou um outro momento, aí entra a soberania de Deus, né? Jesus viajou embarcado um bocado. Jesus atravessou aquele mar da Galileia ali muitas vezes, no seu ministério público. E Jesus, Pedro, Tiago e João pregaram muito ali naquela região. Nas redondezas de Cafarnaum, nos portos de Cafarnaum. E era o local de trabalho de João, ou de Mateus, melhor dizendo, do então Levi ainda. Então é certo que Levi já há muito tempo vem ouvindo a mensagem do Evangelho. Levi certamente era uma figura conhecida por Jesus, Pedro, Tiago e João, e vice-versa. Levi conhecia esses quatro.
sabia que Jesus era então o Rabi. Ele ainda não cria em Jesus como Messias, mas ele ouvia a mensagem do Evangelho. E estava nesse relacionamento, direto ou indireto, com esses quatro, mas em particular acredito que ele ouvia muito fortemente a mensagem pregada por Jesus das boas novas do Evangelho. E vemos no verso 28 que exatamente por causa de algum tipo de relacionamento que já havia, talvez um passar diário ali, Jesus passava: oi Levi, como é que você vai? Shalom, né? Ia para cá, ia para lá, e talvez ali Levi parando e ouvindo em alguns momentos ali o Pedro, Tiago e João falando do Evangelho para um grupo de pescadores ali, para um grupo de comerciantes ali, Jesus com eles e tal. Quando chegou a hora, quando chegou o momento certo, que Deus sabe o momento certo, quando nosso coração está pronto para parar de resistir e se render ao chamado soberano, irresistível do Senhor, o que aconteceu no verso 28? O que diz lá? É isso aí. No finalzinho do verso 27, vemos que Levi estava sentado na coletoria, e o Senhor Jesus disse: siga-me. Um chamado soberano, um olhar profundo para os olhos de Levi, que talvez dissessem muitas palavras do tipo: tudo que você ouviu até agora aponta para a obra que eu vim fazer em favor de vocês, de você, Levi. Num olhar, naquele instante, então, soberano da parte de Deus, o que acontece? Levi se levanta. Eu acho que ele nem fecha a coletoria. Ele se levanta, deixa tudo e segue o Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito significativo e nos apresenta um pouco do caráter de Levi. Porque diferentemente de Zaqueu, que veremos lá em Lucas 19, Zaqueu era um bom picareta, que também lidava com dinheiro. Mas diferentemente de Zaqueu, no capítulo 19, versos 1 a 10, que quando chamado pelo Senhor Jesus, Zaqueu, desce daí, vou para a tua casa agora. Ele saiu correndo para restituir todo mundo que ele tinha roubado, não foi? Lembram disso? Vocês veem alguma sinalização disso aqui com Levi? Nada. Nenhuma dica disso. Simplesmente, quando, diante do chamado soberano do seu Salvador, Levi levanta, larga tudo e vai seguir o seu Senhor. Eu acredito realmente que é muito provável que Levi fosse um daqueles poucos coletores de impostos honestos. Eu realmente acredito, como é difícil a gente encontrar na categoria dos políticos hoje, políticos honestos, mas sabemos que existe um aqui e ali, são tão poucos que talvez a gente não consiga pontear. Eu creio que não fosse algo tão diferente desses dias, e por não haver nenhuma descrição disso aqui nesse texto, nos indica fortemente de que é muito provável que Levi fosse um coletor de impostos correto, que fazia o que era ordenado pelo Império Romano. Ele era muito bom nisso, porque ele era o chefe deles, tal do portitor. Eu creio que o texto nos indica muito isso, principalmente olhando para as realidades que envolvem Zaqueu, lá no capítulo 19. Mas agora vem um outro momento que eu disse no início que é bastante mal interpretado ou interpretado equivocadamente, que vemos nos versos 29 até o 32. O fato de Levi ter deixado tudo, largado tudo ali e ido embora para seguir Jesus, certamente implica no fato de que ele creu no Senhor Jesus, na boa nova do Evangelho que ele vinha ouvindo já há muito tempo, e aquilo ali apenas chegou no momento de rendição, de reconhecimento que era pecador, que Jesus era o Salvador, e levantou-se e foi na direção de Cristo. E acredito também
sem ser um cobrador de impostos corrupto, essa categoria era muito bem paga. Até mesmo para suportar a pressão dos seus pares judeus. Ele tinha recursos, ele tinha posses. E esse é o motivo pelo qual, no verso 29, Levi, o recém-convertido Levi, imaturo, novo na fé, o que ele faz? Gente, vou fazer um banquete. Vou fazer um banquete. Vou juntar todos os meus ex-colegas de trabalho, ex-conhecidos próximos aqui de mim, alguns amigos, talvez parentes, mas que fique bem claro que o convidado de honra é o meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu creio que isso está acontecendo aqui, no verso 29. E como sempre, aquela meia dúzia de 10 fariseus e mestres da lei, indo atrás. Eram autoridades, eles entravam onde eles queriam. Indo atrás para ver, olha agora o que ele está fazendo. Ele aceitou o convite desse pecador publicano, desse insignificante, ajuntando ainda um monte de outros pecadores com eles. Que absurdo! E Levi, sem dúvida alguma, eu acredito que ele convidou, sim, todos os seus ex-colegas de trabalho, porque ele queria contar algo para eles muito, muito especial, porque eles talvez tivessem uma maior crise. O que deu com o Mateus? Está doido? Ele largou tudo, ou com Levi, né? Ele largou tudo e foi embora, tal, e junta todo mundo na casa dele. Marcos capítulo 5, verso 15, vai dizer no texto correlato a esse que haviam entre esses aqui muitos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus andavam atrás de Jesus, geralmente, onde ele ia. Então estavam Pedro, provavelmente, Tiago, João, é muito provável, e muitos outros crentes que seguiam a Jesus na sua vida pública. E sabemos que isso aconteceu o tempo todo, além, obviamente, dos colegas publicanos e de outros que para os judeus eram tão pecadores quanto eles, que eram aqueles seguidores de Jesus. Então, o Levi crente ajuntou Jesus e todos os seus irmãos em Cristo agora na sua casa, para um banquete, e convidou todos os seus ex-colegas, publicanos, e a maioria deles, ladrões, para poderem celebrar algo muito especial, muito especial. Irmãos, essa não era uma festa de ímpios. Essa era uma celebração onde muitos crentes e o próprio Senhor Jesus estavam, e os colegas ímpios de trabalho de Levi foram chamados. Para quê? Porque eu creio que Levi chegou em algum momento ali, gente, eu larguei tudo, porque eu criei na mensagem que ele pregou para mim. Estamos felizes e alegres celebrando que eu deixei tudo o que fazia e agora eu sou um discípulo de Cristo Jesus, porque eu creio que eu sou pecador. E sigo agora o Senhor Jesus, Ele é o meu Salvador. Levi, então, uma vez arrependido, com uma casa cheia de colegas ímpios e cheia dos seus irmãos em Cristo, sem dúvida, aquele momento ali se tornou uma oportunidade preciosa para testemunhar da sua fé para descrentes. Talvez Levi mais maduro, mais à frente, pudesse ser um pouco mais cauteloso, é provável. Mas agora ele tinha recursos financeiros, ele fez então, talvez o que para ele era comum, fazer festas na sua casa. E aquilo que a gente tem a ideia de tentar, muitos olham para esse texto tentando, então nós temos que ir numa balada para evangelizar. Já ouviu, jovens, já ouviram alguma vez isso? Você já tinha pensado que a história é meio diferente? Na possibilidade de ser uma festa de crentes, e esses crentes aqui, Levi chamou os seus amigos, então os ex-colegas, e vai dizer, eu deixei tudo por causa de Jesus Cristo. Que testemunho, que impacto. E os fariseus lá babando, né? É agora que eu pego ele.
É agora que eu pego ele. Estavam ali, certamente tentando desautorizar Jesus, indignados com aquela associação que Jesus está fazendo, juntando-se com aquelas pessoas, né, que eles reprovavam tão drasticamente. E no verso 30, os fariseus abrem a boca e pegam alguns discípulos pelo braço assim, levam num cantinho e perguntam: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus responde no lugar dos discípulos. Nós vemos que os discípulos não respondem a essa questão, é Jesus quem responde. Afirmando que ele não veio para quem tem saúde. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. E essa é a ilustração para aquilo que vai ser dito no verso 32. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Irmãos, para um fariseu, os justos, eles se distinguiam dos pecadores por uma avaliação unicamente humana. Não tem nenhuma relação para um fariseu a ideia de olhar para as Escrituras e pensar em justificação, em salvação pela fé ou temor ao Senhor. Não, para um fariseu, um justo era uma pessoa que era identificada como um justo por uma avaliação comportamental, ou seja, externa, humana. Como até hoje aparecem uns tais assim, né? E esses justos, dentro dos critérios dos fariseus e mestres da lei daqueles dias, eles eram santos porque eles seguiam rigorosamente, aspas no rigorosamente, as regras. Eles faziam então as coisas certinho. Eles preservavam a lei de Moisés, como eles interpretavam, né? A lei de Moisés segundo as conveniências deles. Já falamos isso em séries passadas. E os judeus e os fariseus, eles eram conhecidíssimos pelo fato de que eles se separavam dessa categoria desprezível de pecadores que não observavam a lei, que não guardavam a lei. Então eles eram identificados por ser uma casta superior que não se misturava com aquele tipo de pessoas. Jesus deu um golpe violentíssimo nesse sistema farisaico. Jesus, como um judeu, rabi, apresentando-se como o enviado de Deus, o Filho de Deus. Vimos na semana passada que ele se apresenta como Deus, como aquele que perdoa pecados. Agora Jesus dá mais um golpe violento. Entrando em cena, então fazendo o que praticamente é o oposto de tudo o que aqueles fariseus faziam. E ainda o Senhor Jesus afirmando que é Deus. Eles estavam querendo matar Jesus. Se fosse os dias de hoje, talvez... hoje eu vi um negócio, eu e o Alcione vimos há pouco, um absurdo. Não sei se vocês estão observando isso, as coisas estão ficando tão dramáticas. Um cidadão com uma mulher que tinha deixado o marido, aquele cidadão não era o marido, pelo menos original daquela mulher. E o ex-marido, então, num ambiente de uma lanchonete, parece, aborrecido, puxou um facão, a moça estava de costas, o rapaz com o braço assim no ombro dela, e deu-lhe 4 facadas nas costas, tranquilo. 4 facadas nas costas, correu todos os dias. Se a gente acompanhar um pouquinho desses jornais mais sangrentos, televisivos, que estão aí na nossa televisão, todos os dias nós vemos isso loucamente. Eu creio que se estivéssemos com essa demanda de maldade tão aflorada nos dias de Jesus como temos hoje, apesar de que maldade é sempre maldade, mas nunca não estivesse tão descarada, tão não punida, né? A impunidade é que gera muito fortemente tudo isso.
Um daqueles fariseus pegava uma peixeira e cortava o pescoço de Jesus, né? Que Jesus não ia morrer dessa forma. Mas aquilo ali, eu estou falando isso para os irmãos perceberem que era algo extremamente dramático para um fariseu ver todo o seu sistema de credos e rotinas religiosas sendo desmoronado por aquele que vinha dizendo ser o Filho de Deus e com muitos seguidores, irresistível à mensagem do Evangelho. Eles estavam tentando, na marra, sustentar seus rituais, mas estava ficando cada vez mais difícil, ou matavam Jesus como de fato o fizeram, não pelo caminho não oficial, mas literalmente por um caminho oficial da época. Facadas nas costas não é bem oficial, né? Mas, sem dúvida alguma, Jesus havia deixado claro, desde o início, que ele veio, ou que ele havia vindo, para os que precisavam, para os doentes, exatamente para os pecadores. E a mensagem de Cristo era de arrependimento, era arrependam-se. Como a de João Batista, que daqui a pouco vai ser usado pelos fariseus para tentar atacar Jesus. Que era dirigida também, a mensagem de João Batista também era dirigida aos pecadores. E aí entramos no último bloco, onde essa cena vai tomar proporções ainda um pouco maiores, nos versos 33 ao 39. Os fariseus desfecham, pelo menos neste pedaço, nesse trecho das Escrituras, mais um feroz ataque contra Jesus, arguindo no verso 33, né? Mais uma vez, eles perguntaram, ou afirmaram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Interessante que esse tipo de gente existe até hoje, dentro da igreja evangélica. Os que não estão ali para acrescentar nada para ninguém, mas apenas tentar ficar pegando situações que possam desautorizar aquele que está pregando. Eles não tinham mais argumentos. Jesus destruía com a verdade do Evangelho todo argumento. Isso, dá mesmo. Isso. Senta direito que não dorme. Agora vai ser assim. Como é impressionante como essas coisas ainda continuam acontecendo. E a questão evidente aqui é que os discípulos de Jesus, ao contrário dos discípulos dos fariseus, seguidores dos fariseus daqueles dias, até mesmo, a gente pode perceber isso, João, no seu ministério público, o João Batista, que está sendo usado aqui, eram pessoas alegres. Olha bem o contraste que existia na atitude dos fariseus e dos pecadores que vinham seguindo Jesus, desejando o perdão que Jesus oferecia a pecadores arrependidos. Os pecadores, no contexto que estamos vendo aqui, bem neste contexto, eles estão onde? Na casa de Levi, celebrando o perdão dos pecados que Jesus ofereceu aos pecadores arrependidos, não é isso? Não é isso que eles estão fazendo? Estão celebrando, alegres da vida, comemorando com alimentos, com um momento de festa. Os fariseus estão fazendo o quê? Estão resmungando, estão murmurando e procurando um jeito de tentar abater Jesus ou tirar de Jesus aquela moral, aquela autoridade que ele tinha. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. Os pecadores, os desprestigiados pecadores do conceito judaico ou farisaico, estão felizes. Os fariseus estão angustiados, estão atormentados, estão irados. Os pecadores estão ali em volta do seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estão agarrados com Jesus, não te largo. Se o Senhor não sair, eu não te largo. Ou nós não largamos vocês. E os fariseus estão rejeitando toda a possibilidade de Jesus ser tudo o que ele diz que é.
Então percebam que é descarada a diferença entre os efeitos de Jesus na vida de pecadores arrependidos, mas desprestigiados por aquela cultura judaica daqueles dias, e os que se diziam justos, bacanas, os caras respeitados, oprimidos, angustiados, infelizes, planejando o mal, numa fúria de alma atormentadora. Que diferença, hein? Mas Jesus não deixa sem resposta os fariseus não quanto ao jejum. O jejum, irmãos, das muitas aplicabilidades para o jejum no Antigo Testamento e o transporte dessa realidade, guardadas as devidas realidades da aliança, da antiga aliança e da nova aliança, o jejum era um sinal, sempre foi uma ideia de quebrantamento, arrependimento, de uma forma geral. E os judeus, os fariseus, os tais justos, eles estão cobrando de Jesus e dos seus discípulos o jejum, que era, cerimonialmente, uma resposta a um profundo arrependimento. Eu me arrependo por quê? Porque eu percebo que eu fracassei, que eu pequei, que eu falhei contra Deus. Então o jejum é um quebrantamento de alma nessa perspectiva cerimonial, que também se aplica ao jejum no contexto da lei. E os fariseus, os justos, praticamente os impecáveis, é muito estranho que eles estejam cobrando jejum dos discípulos e de Jesus, como se eles tivessem que praticar o jejum do arrependimento, o jejum do quebrantamento de alma. Eles não eram justos? Eles não eram os impecáveis? Eles não eram os caras da época? Como é que eles estão requerendo o jejum como se eles o fizessem? Então há uma incoerência muito grande, uma grande estranheza nisso. E eles estão aqui, não se sentindo obrigados, mas tentando obrigar aquelas pessoas ao jejum. No verso 34, eu creio que Jesus usa aqui a figura do casamento, porque o próprio João Batista se referiu a ele mesmo como amigo do noivo, e o Messias como noivo, lá em João capítulo 3, verso 29. É por isso que Jesus usa essa figura aqui no verso 34. Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Jesus traz isso à tona em função deles terem citado João Batista, e João Batista, repito no texto de João 3, 29, ele se identifica como amigo do noivo e o Messias como noivo. E Jesus pega essa imagem e aponta para o fato de que os amigos do noivo não jejuam enquanto o noivo está com eles. Não se abatem na alma, não ficam num contexto de solidão e quebrantamento de alma quando estão com o noivo. Porque o jejum é para o momento de fragilidade, de produzir este momento de profundo quebrantamento e não de festa. Chegaria o dia, então, onde o noivo não estaria mais com eles. Aí sim, aí era a hora do jejum, conforme diz o verso 35. Mas agora não. Enquanto Jesus está com eles, é completamente impróprio esse isolamento, porque agora é a hora da celebração, porque o Salvador está entre nós. Ele veio para anunciar as boas novas do Evangelho, o pecador de pecados, o perdão de pecados a pecadores arrependidos. Agora, mais à frente, quando João, ou mais à frente, dentro das realidades de João Batista, quando João estava na prisão, obviamente, seus discípulos tiveram razão para o jejum, sem dúvida alguma. Agora, para que os discípulos de Jesus, com Jesus presente, agiriam assim na presença do próprio Salvador, do próprio Senhor Jesus? Esse é momento de festa, não é momento. Agora não era momento de jejum. Então os discípulos de Jesus estavam alegres, na casa de Levi, comendo, se alegrando, bebendo, porque houve salvação naquela casa. E Jesus, o Salvador deles, estava com eles. Alegria e não tristeza
precisa ser a característica, a nossa característica como crentes, irmãos. Jesus ali, entre eles ainda, dizia que enquanto ele estava presente, não era para jejuar, mas era para se regozijar na presença do Salvador. Jesus morreu, ressuscitou, e agora sabemos que aquele que crê tem o Espírito de Deus, e nós temos a comunhão com Cristo real e verdadeira, diária, constante. E podemos estar constantemente alegres. A comunhão dos santos, ela pode e precisa ser momento de grande alegria. A vida cristã, sem dúvida alguma, ela não nos livra de um monte de problemas que a gente sabe que a gente passa na vida. Mas isso nós sabemos também que é aplacado pela consolação do Espírito Santo, pela alegria do perdão de pecados, pela segurança que temos da vida eterna com Cristo nos céus. Então nós temos como crentes, sim, as lutas da vida, mas nós temos muitas verdades determinantes e determinadas para a nossa vida que devem e podem e têm poder para nos fazer ter alegria, esperança e confiança, mesmo nos momentos difíceis que a gente passa na vida. Então a alegria é o objetivo e também é a recompensa do perdão de pecados e deve ser demonstrada em nossa comunhão, na nossa convivência, em nossos relacionamentos. Não há justificativa para o crente no Senhor Jesus Cristo que compreende a obra de Cristo em seu favor, que nós que compreendemos que estamos aqui nos alegrando, ou melhor, cultuando a Deus pelo aquilo que Ele é, e devemos sim ter um motivo constante de gratidão pela salvação que recebemos em Jesus, pelo perdão de pecados. Este é o motivo para estarmos alegremente nessa convivência aqui, como igreja, no ambiente da igreja, e celebrarmos alegremente a alegria da salvação quando estamos reunidos em outros ambientes domésticos, de reunião de GECOM e outras reuniões que tenhamos. Uma coisa muito marcante lá em Estiva, nossa missão em Estiva, é que nossos irmãos ali ficaram, talvez até pelo histórico deles no passado, de terem vindo de lugares e situações onde a vida cristã era muito mais opressora do que um motivo de gratidão. E ali, logo no começo, eu implantei aquela questão de termos sempre o cafezinho lá atrás. Eles amam isso. Praticamente eles fazem daquele momento ali uma extensão do culto. De tanta satisfação que eles têm, de nós irmos lá para trás, tomar um cafezinho com eles e sentar com eles e conversar com eles. É uma extensão do culto. E se nós olharmos honestamente, irmãos, a nossa vida como um culto, não tem por que esses momentos fora daqui não serem realidades espirituais intensas. Principalmente quando estamos entre nós, ou conosco, né, na nossa convivência entre nós. Deve ser marcado por aquilo que for legítimo e puder ser uma oportunidade de cooperar com aquele momento de alegria e celebração. E comunhão. Comunhão gerada pelo Espírito de Deus, que nos fez irmãos através do sangue de Jesus Cristo. Rejeitar isso está muito perto do farisaísmo, que alinhava a ideia de justiça a uma rigidez moral que eles mesmos não suportavam ou não se submetiam atrás das paredes das suas casas. Mas em público eram aqueles padrões morais hipócritas. Os fariseus se julgavam protetores fiéis da lei. Representavam então a tal da velha ordem. E eles viam Jesus como um destruidor dessas tradições, né? Os fariseus queriam que Jesus adotasse o sistema deles. Ou pelo menos se adaptasse ao sistema deles. Uma experiência muito legal ontem, lá no GECOM,
é que foi muito bom o GECOM, foi muito gostoso. Nós tivemos a oportunidade de refletir ali sobre a mensagem de domingo, né, como os demais irmãos, mas gerou ali aplicações bacanas e foi um momento gostoso de compreensão da grandeza, da sabedoria de Deus revelada no Evangelho, né, na suficiência do Evangelho. Foi muito gostoso. E depois, para celebrar a alegria da mensagem do Evangelho, tinha uma canja lá espetacular. Sopa, caldo verde, né? Para os mais animados, tinha um cachorrinho quente, né, com um bolinho prestígio. Muito bom, Cristina com muito carinho fez lá um lanchinho gostoso. Sabe o que eu parei? Eu já estava com essa mensagem na cabeça. Na hora que eu parei, fiquei olhando alguns minutos, talvez segundos, e vi isso aqui. Nós tínhamos acabado de nos alegrar com a mensagem suficiente de Cristo Jesus, da boa nova do Evangelho, e depois estávamos sorrindo entre nós, alegres, comendo um caldo verde muito gostoso. Ranute não quis, não. Ranute quis pão com salsicha mesmo. Naquilo aí não dá sustância, caldo verde. Né, Ranute? Mas estava evidente a alegria de estarmos na comunhão dos santos ali, e comendo e tomando um suco de laranja, tomando um café. Sabe o que é isso? Isso é celebração. Isso é o banquete de Levi. Isso é um privilégio que nós temos que desfrutar. Eu não estou caindo no outro extremo. E nem quero. De relacionar GECOM a comilança. Como um ou outro tem tentado transmitir essa ideia que já fracassou. E os líderes de GECOM sabem que não devem permitir que seja um exagero. Mas quando recebemos pessoas da nossa casa, irmãos em Cristo, temos o maior prazer em fazer uma sopinha, né, e fazer um agrado, uma coisa que a gente tem prazer dentro das nossas posses, dentro das nossas possibilidades. Não é? Todo exagero deve ser banido. Mas aquilo que é legítimo e natural deve ser exercitado, sim. E ontem para mim ficou claro, claríssimo, o sorriso dos irmãos em volta daquela mesa, depois de uma mensagem tão gostosa que a gente relembrou, comendo, nos alegrando com aquela canjinha, com aquele bolinho, com aquele cachorrinho quente lá, como estava gostoso ali. Como foi gostoso. Sabe o que é isso? É o banquete de Levi. Que gostoso que estava aquilo ali, rimou. E nós temos que encorajar isso, sim. Não temos que ir para GECOM por causa da sopa. Mas a sopa é uma consequência maravilhosa, o tempinho de comunhão ali, da obra gloriosa que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Celebração da alegria de Cristo em nossas vidas. Amém? Está na cara, isso está aqui, está na nossa cara, está nos textos bíblicos. Jesus fazia isso. Mas os fariseus queriam, de todos os jeitos aqui, que Jesus adotasse o sistema deles, ou desse um jeitinho para se adequar, tal, mas Jesus não ia fazer isso. Na verdade, Jesus chegou a cumprir plenamente a lei, vivendo em perfeita obediência, a ponto de morrer de acordo com a lei e pelas suas exigências. Jesus não veio para negar a lei, ele veio para cumpri-la. E ele fez isso plenamente. Mas ele também veio instituir uma nova aliança. Interessante, sabe como é que Jesus instituiu uma nova aliança? Comendo com os discípulos. Não foi assim? Jesus instituiu a nova aliança? Não foi naquele banquete lá no cenáculo? Comendo um bom pãozinho com molho de carne? Não foi assim? Muito legal essa lembrança. E aí, para fechar dos versos 36 a 39, por meio de uma parábola, Jesus ele explicou por que o novo não poderia se conformar às realidades da antiga aliança. Ele vai falar sobre o remendo em roupa velha e sobre o vinho novo em odre ou vasilha velha, de acordo com a NVI.
E a Revista Atualizada vai usar a tradução mais apropriada, que seria o odre, que é o cantil de couro. Né? Esse remendo em roupa velha é o fato de que essa ilustração foi usada porque o pano novo ele não pode ser colocado ou com um material velho, nem tentar costurar um material novo no material velho, porque obviamente vai desprender, vai arrancar o novo, vai arrancar o velho. Como o novo não poderia se adequar aos velhos ritos cerimoniais da lei judaica sem levá-lo, sem retirá-lo. E o vinho novo em odre velho, essa ilustração é usada por causa da elasticidade da pele dos animais que eram usadas no processo de fermentação do vinho. À medida que o vinho fermentava, a pressão aumentava naquela pele ali de animais, né? Esticava o odre, dando a ele então as suas dimensões, né? Para poder reter mais líquido. E uma pele que já estava esturricada, que já estava cansada, não tinha mais o que esticar, se eu jogasse vinho novo ali, quando o vinho começasse a fermentar, ia estourar essa pele, ia se perder não somente o vinho, como também o odre. Então, naturalmente, Jesus estava ensinando aqui com essa ilustração que os velhos rituais, como o jejum cerimonial praticado ali pelos fariseus e pelos discípulos de João, não se encaixam nas realidades da nova aliança. As atitudes dos fariseus, impondo um jejum cerimonial no contexto da presença do Salvador, ou em qualquer prática, ou qualquer outro ritual, não tinha nada a ver com o Evangelho. Não combinava com o Evangelho. E Jesus demonstrou que Deus se importa, sim, e se alegra com a comunhão legítima, com a alegria legítima dos pecadores arrependidos. Eu acredito que uma prova do nosso novo nascimento, uma das provas que nós podemos testemunhar do nosso novo nascimento, é que aquele que foi perdoado, aquele que é um filho de Deus por nascimento divino, ele pode e deve se alegrar sim quando se encontra, quando se ajunta contra os crentes para adorar o Senhor. Deve fazê-lo. Deve fazê-lo. Vemos isso sendo testemunhado, e não somente testemunhado, mas os fariseus estavam indignados porque isso aqui atacava os seus ritos, as suas cerimônias, que não edificavam, que não se alinhavam com o Evangelho, e Jesus veio dizendo assim, eu estou aqui, então eu estou aqui, se alegre. Se alegre porque eu salvo pecadores, eu perdoo pecadores arrependidos, e a minha presença e a obra que eu vim produzir na vida de vocês, ela é motivo de alegria e de júbilo. Então, celebrem. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Todo mundo meio cansado hoje, né? Foi pegado? Então vamos fechar os olhos para orar sem dormir. Vamos orar. Orar de olho aberto? Está liberado, irmão. Não tem problema não. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de lidarmos com esse momento aqui tão especial da vida dos discípulos de Jesus, do próprio Jesus, esse chamado de Levi, ó Pai. Muito obrigado. Que a nossa alegria seja verdadeira. Alegria gerada, ó Deus, por causa daquilo que Cristo fez em nosso favor. Alegria do perdão de pecados e da vida eterna. Que possamos nos alegrar, ó Pai, entre nós, uns com os outros, legitimamente, por tão grande salvação que recebemos quando nos ajuntamos. Assim eu te peço, muito agradecido em nome de Jesus. Amém.